E você é ou não é? É ou não é o quê, hein? Vamos para os salmos? Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. É o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. E você, é ou não é? É ou não é o quê, pastor? O irmão Heleno vai falar assim, é o quê, pastor? Eu amo esses irmãos. Então, você é ou não é? Vamos para o texto bíblico? 2 Timóteo, no seu capítulo 3, e o versículo de número 7. Vamos ver o que diz? Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, esse você é ou não é isso aqui. Não necessariamente porque eu estou inserido na igreja, porque eu faço parte dos cultos, porque eu participo da escola bíblica, não quer dizer necessariamente que eu seja crente, né? Nós temos que ter jeitão de crente, praticar as coisas de cristão, andar como cristão, defender valores e princípios como cristão. Não basta só estar inserido no meio. Aqui Paulo está dizendo de pessoas que faziam parte da igreja, que aprendem sempre, estão sempre ouvindo a palavra domingo a domingo, estão sempre no culto de ensino, estão sempre na escola dominical, aprendem sempre, mas nunca praticam. Nunca praticam. Que coisa é essa, meus queridos? Lá em Lucas, no capítulo 6 e o versículo 46, o Senhor Jesus vai dizer assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Já pensou? Ouvir algo desse tipo? Você é ou não é? Esse negócio de, lembra no vídeo passado de morno? Esse negócio de morno aí não é muito com Deus, não. É 8 ou 80, de preferência 80. Você tem que ser, eu tenho que ser, nós temos que ser cristãos genuínos. Lembra cristão purinho do vídeo anterior? Nós temos que ser cristão purinho. Não podemos ser o AGS, não. 2 Timóteo 1,8 vai nos dizer outra palavra aqui, ó. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Aqui tem outra verdade, que ela é omitida, e muitos sofistas, existe sofista no meio dos evangélicos, dos cristãos, e eles colocam frases ali que parecem até absurdas. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Paulo fala a verdade, né? Participa das aflições do Evangelho. Quem foi que te disse que ser cristão vai acabar o sofrimento na sua vida? Quem te falou isso? A minha Bíblia não diz. O Senhor Jesus não diz, Paulo não diz, Pedro não diz. É só esse pessoalzinho, esses pregadorzinhos novos aí, que vem com essa mensagem triunfalista, que afagam as pessoas, que querem conduzir as pessoas para caminhos, sabe-se lá por quê, não vamos aqui fazer julgamento, né? Mas a palavra de Deus fala que aqueles que querem servir a Cristo padecerão perseguições. Sim, sofrimentos, angústias, mas o que é o bom de tudo isso? Que o ímpio vai ter tudo isso também, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós vivemos numa época que é proibido sofrer, é proibido sofrer. Bailou, porque quem está nesse mundo vai sofrer, é do mundo, é inerente ao ser humano o sofrimento, né? Nós somos falíveis,
nós envelhecemos, então é inerente ao ser humano o sofrimento. Pessoas queridas partem para a eternidade, né? Mas se nós estivermos com Cristo, se nós formos, se você é, se eu for, não vai ter problema, tá? Outro texto aqui, ó, ainda 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 15. Desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Esse menino Timóteo aqui, ele era abençoado. A mãe dele ali, Eunice, nome da minha irmã, pegava o menino ali e ensinava a palavra de Deus. Hoje nós vemos a época das terceirizações, mas a palavra de Deus não pode ser terceirizada, meu querido. Se você é o pai de família aí, você tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus na sua família. Você, mamãe, tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus para o seu filho. Isso é um mandamento bíblico, tá? Vou contar algo para vocês profundo aqui. Presta atenção, que eu não vou ficar repetindo, tá? Presta atenção. Se um menino tivesse um pai judeu e uma mãe gentia, uma mãe estrangeira, esse menino não era considerado judeu pelos judeus. Agora, se fosse o inverso, se a mãe fosse judia e o pai gentio, ele era considerado judeu. Porque a mãe passa a maior parte do tempo com o filho. E a mãe exerce uma influência no filho muito maior do que o pai. Portanto, meus queridos, olha lá com quem você vai casar, hein? Ora, jejua, busca de Deus, porque é profundo isso. Isso é profundo. Aquele grande evangelista lá, o Jimmy Swaggart, ele conta que o batismo no Espírito Santo dele foi, a mãe dele ou a avó, não recordo agora, estava lavando louça, a mãe estava lavando louça, cantando o hino, ele chega para abraçar a mãe e o poder emana da mãe ali e ele é batizado no Espírito Santo na cozinha da casa dele. Então nós temos que ver direitinho com quem nós vamos casar. O nosso irmão Tiago gostava de tutano, viu? Tiago, acho que ele não conheceu feijoada, mas ele gostava de uma comidinha forte. Nosso irmão Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 22, ele vai nos dizer assim: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com discursos vãos. Ele pede para nós sermos cumpridores da palavra. Lembra do título dessa mensagem? Você é ou não é? E aqui Tiago está dizendo para nós sermos cumpridores da palavra. Não é somente ouvinte. Não é igual o James e Jambres lá, que resistiam à palavra, ouviam, aprendiam e resistiam à palavra. Não, nós temos que ser como Timóteo, um aprendiz. Lembrando que a palavra discípulo é aprendiz, Nós temos que ser aprendizes de Cristo, dia após dia. Eclesiastes 2:1 vai nos dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, o inimigo vem com essa lorotinha para nós também. Não, vai curtir sua vida. Quando você for velho, aí você serve a Deus. Nananina, não. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os dias dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Cumpra-se a palavra de Deus em nossas vidas. É bom demais ser, tá? Esse negócio de ficar ali, passar a vida inteira na igreja e não ter 1 milímetro de mudança, você vai ganhar o que com isso? Já pensou passar uma vida na igreja, décadas na igreja e depois ir para o inferno? E vai ter pessoas assim, mas necessariamente não precisa ser eu nem você. Nós temos acesso direto ao Pai. Você é ou não é? Eu sou, graças a Deus. Eu sei que você é também. Provérbios 1:7 vai nos dizer: o temor a Deus é o princípio da sabedoria.
Você tem temor de Deus? Você respeita os limites de Deus? Você respeita os princípios de Deus? Você respeita as ordenanças de Deus? Se você faz tudo isso, você tem temor de Deus. Se você não faz, você não tem, não. Vai me desculpar. Esse temor não é ter medo, não. Esse temor está relacionado a respeito, a andar na retidão, a andar no caminho, a não se desviar dele, a praticar os princípios cristãos, a honrar a esposa, a ensinar os filhos, honrar os filhos, tomar a posição de sacerdote do lar e cuidar da família. É isso aqui que diz o temor. O temor é algo muito amplo. É muito amplo o temor. A mulher respeitar o marido. A Bíblia fala até em venerar o marido, né? Eu não vou, muito embora está na palavra de Deus, vós mulheres venerem os seus maridos, eu não vou nem pegar tão pesado aqui, mas obedeça ao seu marido, respeita o seu marido, honra o seu marido, para de falar mal do seu marido, é teu maridinho que Deus te deu, deixa ele bonito, bonitinho, deixa ele lindo e projeta nele o que você deseja para ele. Sabe, ora pelo seu esposo, pelo seu marido, sabe, e faz assim, isso aqui vai ser um grande homem de Deus, eu vejo nele um grande homem de Deus, crescimento, prosperidade. A mulher sábia, ela edifica o lar, a tola derruba com as próprias mãos, mas a sábia edifica o seu lar. Tá bom, querido? Vamos lá caminhar para o fim? 1 Timóteo 4, versículo 1, olha o que nos diz esse texto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é apostatar da fé? É deixar a fé. Aquele que um dia esteve aqui defendendo o Evangelho, pregando o Evangelho, ele é um apóstata, ele abandona o barco, abandona o pelotão, abandona os seus capitães, abandona a tropa e vai viver ali a paisana, vai fazer parte do AGE, a ASC da lição, do vídeo anterior, agente secreto cristão. Não, nós não temos que nos apostatar da fé. Como eu vi uma frase esses dias atrás, para trás nem para pegar embalo, alguma coisa assim eu ouvi, e assim temos que ser. É dessa forma que nós temos que ser. Nós temos que ser servos do Deus Altíssimo. É isso que nós precisamos ser. Jamais apostatar. Versículo 2. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Tem pessoas que têm a mente cauterizada. Quando chega num nível de cauterização da mente, aí é complicado. Aí praticamente já se esgotou já ali a longanimidade do Senhor. Provavelmente a pessoa já está ali já no nível de decadência total. A mente cauterizada, a mente não sente mais, a mente não consegue perceber mais, ainda que seja algo óbvio, as pessoas não conseguem perceber mais ali a grandeza de Deus na sua vida. Mais um versículo, versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Hoje, proibir o casamento, as pessoas não proíbem não, mas o casamento hoje é ridicularizado, hein? Eu me lembro quando eu casei há 28 anos atrás, que as pessoas diziam para mim, você está louco? Eu não entendi aquilo. Como louco? Eu quero casar, minha esposa, coisa mais linda. Quero ter filhos, quero formar um lar. Como louco? Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Que história é essa? Eu até cansei de ouvir isso, viu?
Você é louco? Então, mas que louco, gente. O casamento é tão bom. É tão bom o casamento. É tão bom ter um lar. É tão bom ter uma esposa amada, uma esposa que nós devemos amar também. É tão bom, é tão divino isso, né? E isso é muito bom mesmo, né? Então hoje nós temos números tristes no casamento, né? Ano após ano os casamentos diminuem. Diminui os casamentos, os divórcios aumentam, né? Tem um instituto americano que diz que até o ano 2030, 45% das mulheres chegarão aos 30 anos solteiras e sem filhos. É um número alarmante. Isso vai gerar vários problemas depois, viu? Problemas familiares, né? Essas mulheres vão ficar velhinhas, sem filhos, independência financeira e quem vai cuidar delas? E se tiver uma doença aí da mente? Não sei, nós somos sujeitos, quem vai cuidar, né? E aí? E vou nem falar de governo, de aposentadoria, não vou nem falar disso, porque aí a coisa é mais grave ainda. Mas quem vai cuidar? Não? Então nós temos que entender isso aí. Nós temos que entender isso aí. A prosperidade é ter bastantes filhos também. Filho é bênção de Deus. Filho é herança de Deus. Para com esse negócio de ficar amaldiçoando. Ai, Deus me livre, ter filho, ter mais um. Para com isso. Para com isso. Filho é coisa boa. Casamento é coisa boa. Tá bom? Vamos lá. Versículo 7. Rejeita as fábulas profanas e exercita-te a ti mesmo em piedade. É o que nós devemos fazer. Rejeitar as fábulas profanas, esse evangelho profanado que vem para o nosso meio aí, querendo a todo custo se introduzir em nosso meio. Rejeita isso aí, esse evangelho esquisito. Rejeita isso. E exercita a piedade. Vamos lá para a academia. Vamos pegar 2 pesos, né, Marco? Vamos pegar 2 pesos lá, ó. E o peso, nesse peso está escrito piedade. Exercita-te na piedade. Seja um homem piedoso, seja uma mulher piedosa. Ajude o próximo. Ajude aqueles que necessitam. Ajude o seu pastor. Vai lá, faz um chazinho lá com bolacha e convida o seu pastor lá para ir na sua casa. Vai ganhar uma oração, ainda vai ser abençoado. Tá bom, querido? Versículo 8. Tá nesse contexto, né? Paulo fala. O exercício corporal para pouco aproveita. Não é totalmente inútil, né? Só aproveita pouco. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, exercita-te na piedade. E aí o versículo 12, que serve para jovens de 8 a 80 anos, né? O versículo 12 é o seguinte: ser exemplo dos fiéis. Nós temos que ser exemplo. Lembra lá quando a professora ensinava um exercício de matemática e ela dava um exemplo? Nós temos que ser exemplo dos fiéis na palavra de Deus, no trato, como nós tratamos as pessoas. Você quer conhecer um homem verdadeiramente? Vê como que ele trata os mais inferiores a ele. Dá uma olhada como ele trata as pessoas mais inferiores a ele. Aí você vai ver a grandeza de um homem. No amor, tá? Ser exemplo dos fiéis no amor. Nós temos que ser caridosos. Nós temos que amar as pessoas, tá? No espírito, tá? Nós temos que ser exemplo das pessoas no espírito, na fé. Nossa, aquele homem tem fé, aquela mulher é uma mulher de fé. Nós temos que ser exemplo dos fiéis na pureza, tá? Temos que ter um coração puro. Para que tudo isso? Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé,
na pureza, para que todos vejam as grandezas de Deus na sua vida. Para isso, meu querido, para que todos vejam a grandeza de Deus na sua vida. É para isso que nós precisamos ser exemplo dos fiéis. E se você fizer isso, te salvarás a ti mesmo, tá? Então, amados, você é ou não é? Você tem que ser, eu creio que você é. Você tem que ser, eu também sou. E nós somos cristãos genuínos. Como no vídeo anterior, cristão purinho. Sai com esse negócio de agente secreto cristão para lá. Nós somos cristãos purinho. Para concluir, 1 Timóteo 2,5, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, e o cristão purinho, ele tem acesso a esse mediador. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que te prospere em todos os teus caminhos. Pai, no nome santo e doce de Jesus, nós te agradecemos por esse momento ímpar, Senhor, onde podemos meditar na tua palavra e que essa palavra venha nos dar crescimento, que essa palavra, Senhor, faça realmente nós sermos. Nós fazemos parte daquelas pessoas de cristãos genuínos, cristãos verdadeiros. Pai, abençoa os meus irmãos, que eles cresçam na graça e no conhecimento do seu nome. Derrama da sua glória e da sua graça. Opera, Senhor, as tuas maravilhas em nosso meio. Ó grande Deus, assim nós oramos e te agradecemos, e que esta palavra cumpra-se em nossas vidas. No que depender de nós, nos esforçaremos para que ela se cumpra. Assim oramos e te agradecemos e o fazemos em nome daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te prospere em todos os caminhos. Nos vemos no próximo vídeo ou nos ares com o Senhor Jesus. Deus te abençoe.